Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Asas para Voar, você foi feito para o progresso. Eu me chamo Daniel, especialista em leitura de ciclos, e hoje nós iremos falar sobre o tema a percepção gerada pelo aprendizado. Vamos lá? Olha só, vamos lá. Já peguei meu caderno, estou aqui com o meu script, com o meu passo a passo. Espero que você também esteja com seu caderno e sua caneta para você não perder nada. O tema dessa aula, o tema desse conteúdo de agora é a percepção gerada pelo aprendizado. E está assim no meu script. No período dos imperadores, os ricos ensinavam a sua geração tudo sobre riqueza. Então os ricos, eles davam a importância de ensinar a sua geração tudo sobre o que era riqueza. Entende? Tá assim, os imperadores e governantes davam muita atenção no que se referia à instrução de sua próxima geração. Ou seja, as pessoas que tinham posse, as pessoas que tinham poder, as pessoas que tinham um cargo elevado e até mesmo os imperadores, eles davam muita atenção nas suas gerações. Ele dava muita atenção à sua prole. Por quê? Porque eles iriam assumir o poder quando aquele imperador na época morresse, o filho dele seria o sucessor. E os homens de poder iam passar a sua herança. Então, hoje em dia, isso daqui é muito importante. Você tem que ter a capacidade de dar uma boa educação para os seus filhos, a melhor que você puder. E eu coloquei aqui assim no meu script: a educação é leitura, arquitetura, ciência, astrologia, matemática. Todas essas áreas não era acessada por qualquer pessoa. Ou seja, não era todas as pessoas que tinham acesso a essa educação. E hoje em dia, para muitas pessoas fazerem faculdade é uma coisa muito difícil, pelo simples fato do valor, muitas das vezes a deslocação, entende? O percurso que a pessoa possa levar. Então, tudo isso, hoje em dia, é difícil, e naquela época, no período dos imperadores, era mais difícil ainda. Mas os imperadores, eles pegavam os filhos dele, as pessoas de poder pegavam os filhos delas e ensinavam passo a passo. Eles ensinavam tudo sobre a educação financeira, eles ensinavam sobre arquitetura, eles ensinavam sobre astrologia, ciência, matemática. Eles davam uma boa educação para os seus filhos. Porém, não era qualquer pessoa que tinha acesso. Mas qualquer pessoa poderia simplesmente se apaixonar por uma área e estudar de forma aleatória, entende? Muitas das vezes, hoje em dia, a gente encontra algumas pessoas querendo ser um cientista e não ter um recurso, mas a vontade que ele tem de pesquisar, a vontade que ele tem de ler, e a informação hoje em dia está muito mais fácil do que nos tempos dos imperadores. Agora eu quero que você entenda que naquela época as pessoas elas podiam se esforçar, e algumas das pessoas até se destacavam. Um exemplo bíblico no período atrás, muito atrás, José, ele foi um homem que não tinha a educação de um palácio, mas ele tinha a educação que o pai dele deu. E José, ele era muito bom em matemática. Houve um período de fome, houve um período de escassez no Egito, e José, ele veio e deu uma solução para Faraó da época. O que você quer dizer com isso, Daniel? Eu quero dizer que, muitas das vezes, o aprendizado fica difícil, mas a sua força de vontade faz você alcançar. Não quero que esse conteúdo seja difícil de entender. Eu estou procurando palavras simples para que você possa chegar lá e entender. Quando desenrolar mais a aula, tiver mais aprofundada, tal, você vai entender com muita precisão o que eu estou querendo passar para você. Mas o mais importante é que os imperadores e os homens de poder, eles tinham uma preocupação de dar uma estrutura sólida de aprendizado para os seus filhos. Entende? A grande questão era que as pessoas sabiam dessas áreas,
Ela sabia que era possível, porém o acesso era negado, ou seja, o preço para ser pago era muito caro. Muitas das vezes, as pessoas hoje em dia, elas querem fazer uma faculdade. Muitas das vezes as pessoas querem aprender algo novo. Muitas das vezes. Mas o preço é muito caro, tanto o preço financeiro quanto o preço de deslocamento, deslocação. O preço é muito caro de esforço, entende? E aí, muitas pessoas, como está aqui escrito no script, elas sabiam que a ciência, a astrologia, a educação, a matemática, elas sabiam que aquele conteúdo era de valor, mas só que elas não queriam pagar o preço. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas que querem o céu, que é o sol e que é as estrelas, mas só fazem querer, entende? Só fazem de fato querer. O pagar o preço de fato não paga. Então só é sonho. E sonhos sem metas, sonhos sem um script, sonhos sem um passo a passo, não passa de sonho. Mas quando você tem um sonho e quando você começa a colocar degraus nesse sonho, começa a colocar metas nesse sonho, você alcança seus objetivos. O seu sonho deixa de ser sonho e passa a ser meta. Quando você tem um script do que você vai fazer, o preço que você tem que pagar, quando você faz esse passo a passo, automaticamente o seu sonho deixa de ser sonho e passa a ser meta. Então, a grande questão era que as pessoas sabiam dessas áreas. Ela sabia da área matemática, ela sabia da área da astrologia, ela sabia sobre a ciência, ela sabia sobre tudo. Muita dessas pessoas, ela tinha até um desejo no coração, ela tinha até um sonho, mas a hora de pagar o preço, elas não pagavam. E hoje em dia não é muito diferente. Você vai encontrar pessoas que querem muita coisa, que é o céu e a terra. Você vai encontrar muitas pessoas que querem uma família abençoada, mas vivem pulando de relacionamento em relacionamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o seu sonho ser realizado, vai ter um preço que você vai ter que pagar. Entende? Vai ter um preço que o seu sonho ele vai cobrar. E eu coloquei aqui no meu script. Com isso, a realidade das pessoas era viver conforme a sua realidade. Se conformar é mais fácil do que pagar o preço. Hoje em dia, gente, não é diferente. Hoje em dia, verdadeiramente, é uma coisa social. Muitas das vezes tem um desafio. E o desafio é se desenvolver. Mas entre se desenvolver e viver na rotina, é mais fácil as pessoas viverem na rotina do que se sacrificar e procurar uma transformação em sua vida. É muito mais fácil hoje você encontrar pessoas que estão dispostas a viver na rotina do que você encontrar pessoas que estão dispostas a pagar o preço pelos seus projetos. Entende? Então aqui eu coloquei, com isso, a realidade das pessoas era viver conformada com a sua realidade. Viver conformada com a sua realidade é viver na rotina. Se conformar é mais fácil do que pagar o preço. Essa daqui é uma realidade que, quando as pessoas entendem, a vida muda, a mente muda, a chave vira, a porta se abre. Tem muitos cristãos que escutam aquela palavra. Cristão que bate, recebe. Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Muitas das vezes os cristãos, eles não entendem essa palavra, mas aqui está a chave para entender essa palavra. Aqui está a chave. O que? Não viva na rotina. Com isso, a realidade das pessoas era viver conforme a sua realidade. Se conformar é mais fácil do que pagar o preço. Então, muitas das vezes as pessoas batem na porta, a porta não abre. Muitas das vezes as pessoas pedem e não recebem. Muitas das vezes as pessoas procuram e não encontram. Por quê? Porque elas preferem se conformar do que pagar o preço. Entende? A Bíblia diz que aquele que tem será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem vai ser tirado dessa pessoa. Agora vamos ressignificar essa frase. Aqueles que têm atitude será dado o que ele quiser. Mas aquele que não tem atitude, até o que ele pensa que tem vai ser tirado.
Lembra das formigas? Ela não tem chefe, ela não tem um maior que o outro, todas são iguais e elas se desenvolvem, elas produzem, elas crescem, elas trabalham todo o verão, trabalham para quando chegar no inverno ela ficar bem segura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas estão dispostas a pagar o preço. Pagar o preço de quê? Do sonho que elas têm. Então, hoje em dia, para mim contextualizar tudo isso daqui, hoje em dia tem muitas pessoas que não querem pagar o preço, entende? E o tema proposto para esse conteúdo é a percepção gerada pelo aprendizado. Eu comecei falando sobre os imperadores, falei sobre os governantes e falei sobre os homens de poder, que eles criam um ambiente favorável para os seus filhos terem uma educação sadia. E a educação sadia que era acessada pelos filhos dos imperadores não era acessada por as pessoas simples. E hoje em dia não é muito diferente, as pessoas de poder têm sempre mais poder e as pessoas de baixo poder muitas das vezes não querem crescer. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, preferem se conformar do que pagar o preço. E muitas das vezes o preço não é só financeiro, é um preço de um estudo a mais, é o preço de ler um livro a mais. Muitas das vezes o preço pode ser se comunicar com pessoas diferentes. Entende? São coisas simples que quando a gente começa a fazer da forma correta, a chave de verdade vira na nossa vida. Se conformar é mais fácil do que pagar o preço. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Tem uma história que eu quero contar com você. Teve uma vez que um menino, ele parou e falou com a mãe: Mãe, oi, existe quantos continentes, mãe? Aí a mãe falou todos os continentes para ele e ele falou, e ela falou, o menino falou para a mãe: Mãe, mas por que a gente é pobre? Por que a gente não tem um carro, mãe? Por que a gente não tem uma casa boa? Mãe, por quê? Aí a mãe ficou pensando e não sabia como responder. Aí ela foi e falou: Meu filho, não somos ricos hoje porque ninguém pensou na riqueza. Ninguém da nossa geração, ninguém da nossa família, ninguém da nossa casa e ninguém da nossa sociedade pensou na riqueza. Todo mundo pensa aqui na pobreza. E a gente trabalha e a gente vai para a nossa casa e é assim que a gente vive a nossa vida. Eu peço desculpa a você porque eu estou na casa da minha sogra, aqui na porta da rua, aqui passam os carros e muitas das vezes faz um barulhozinho, mas se atenha ao conteúdo, tá bom? E aí essa criança falou: Mãe, por que a gente não é rico? Aí a mãe respondeu a ela: Porque, meu filho, a gente não pensa sobre riqueza. Ninguém aqui pensou sobre riqueza, filho. É sempre trabalho e casa. A gente tem a nossa alimentação, tal, temos a nossa vida e é sempre assim. Aí o filho foi crescendo, foi se desenvolvendo e começou a criar no coração dessa criança um desconforto da pobreza. Ele via que existia algo melhor, ele via que existia um padrão de vida mais agradável, ele via que existia uma prosperidade que ele poderia acessar, mas ele não sabia como, porque a geração passada dele não ensinou esse passo a passo. Aí ele foi, começou a crescer, começou a se indignar com aquela realidade e aí ele começou a se destacar no trabalho. Ele vendia sabão. Ele começou a se destacar no trabalho, ele começou a se destacar na vida, ele começou a se destacar. E aí o dono da empresa falou: Olha só, você está trabalhando muito melhor, de um nível elevado com os outros e eu quero ser o seu padrinho. A partir de hoje, tudo que você precisar, você fala comigo. E aí o menino foi, cresceu, começou a se destacar mais ainda, começou a mostrar para o dono que era uma pessoa de valor. Por quê? Porque ele não gostava da pobreza. Aí o dono da empresa falou: Ó, a partir de hoje, todas as vezes que você vender um sabão, você vai receber outro. E ele foi começar a receber o salário dele e receber essa comissão pelos sabão que ele vendia mais. Ele vendia um sabão, ganhava o outro e ele ia se destacando, crescendo, cada vez mais crescendo. E aí o dono da empresa começou a ficar velho. Não tinha filhos. E aí quem foi que recebeu tudo? O menino. Mas antes dele receber tudo, o dono falou: Olha só, eu já te dei o sabão, você se desenvolveu, agora eu vou te dar parte das ações.
Ele foi, começou a se desenvolver, chegou que o menino virou homem e os homem virou idoso. Acabou que o menino recebeu toda aquela herança. Moral da história. Moral da história. A insatisfação que você gera no seu coração abre as portas para o seu desenvolvimento. Essa é a realidade que algumas pessoas não entendem. Tudo que a gente precisa é ter uma revolta dentro do nosso coração. Trabalhar relacionado e direcionado para essa revolta positiva dar certo. E eu descobri que muitas das vezes a gente não perde para o adversário. Muitas das vezes a gente perde para nós mesmos. Eu descobri isso. Eu descobri que muitas das vezes quando eu parava assim tal, errava de alguma forma, perdia de alguma forma. Quando nós paramos para observar, nós perdemos para nós mesmos. E raramente nós perdemos para o concorrente ou para o inimigo. Entende? Essa história aqui, ela nos remete a viver uma vida diferenciada. Ela nos convida a ter uma realidade diferente de vida. Por quê? Porque aquele jovem não foi ensinado um padrão de riqueza, porque a família dele era enraizada na pobreza. E esse conteúdo aqui não vai fazer sentido para muitas pessoas, mas quando você tem a percepção do que eu estou falando, o tema começa a infiltrar nesse conteúdo e você entender muito bem. Entende? Vamos dar continuidade aqui no script, no passo a passo. Percepção tipo A. Essa percepção quer dizer que você conhece o que quer. As pessoas que sabem o que quer não perdem tempo com as coisas inúteis. Deixa eu te falar uma realidade. A percepção tipo A é quando você sabe o que você quer. E existem pessoas que infelizmente vivem pela opinião dos outros. Ela não tem uma opinião formada sobre ela. Ela precisa da opinião de A, de B e de C para ela se sentir bem no momento. Mas se A, B ou C disser que aquela roupa não presta ou aquele projeto não vai dar certo, quando ele começa a terceirizar as decisões de sua vida pelo simples fato de não conhecer quem ele é, ele começa a falhar como cidadão. Essa pessoa começa a falhar. Percepção tipo A. Nessa percepção, as mecânicas feitas por você te ajudarão no cumprimento dos seus objetivos. Ou seja, o que isso quer dizer? Percepção tipo A. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que saber o que você quer de fato. E quando você sabe o que você quer, você vai criar uma mecânica que te ajude a você alcançar os seus objetivos. A realidade simples, nua e crua é essa aí. Você tem que saber o que você quer e você tem que criar um processo que te ajude a chegar no seu objetivo. Um exemplo, você quer aumentar o seu peso. Você quer aumentar o seu peso. 60% do nosso corpo é água. Pronto. Aumenta a quantidade de água que você bebe no dia. De uma forma dosada, de uma forma consciente. Vai melhorar a sua desenvoltura 1000 vezes. Se você bebe 2 litros de água, passa a beber 3. Passa a beber 2,5. Se você não bebe 2 litros de água, passa a beber 2 litros de água por dia. Mecânicas simples que vai ajudar o seu propósito. Entende? Eu dei esse exemplo, poderia ser outro. Você quer emagrecer, pronto, regula a sua alimentação. Começa a comer coisas mais saudáveis, começa a pegar uma proteína, como é que eu posso dizer, balanceada. Eu não sou nutricionista não posso te dizer isso. Mas procura um nutricionista pronto, uma mecânica simples e prática. Não tem uma nutricionista, procura uma simples, matou a charada, puf, deu certo. Então essa daqui é a percepção tipo A, onde você sabe o que você quer e você facilita o seu caminho até chegar lá. Essa daqui é a percepção tipo A. Agora nós iremos falar sobre a percepção tipo B. Essa percepção se refere à sua habilidade ou dom. Tem pessoas que trabalham toda a sua vida com aquilo que não gosta e muitas vezes coloca a culpa na circunstância. Eu já conheci pessoas que colocou culpa na circunstância de um trabalho ruim, que pagava mal, pelo simples fato de ter
filho, eu tenho filho, então eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que garantir a comida do meu filho. Mas aquele trabalho matava ele, aquele trabalho sufocava, aquele trabalho não tinha prazer. Aquele trabalho era uma coisa, era verdadeiramente uma desgraça. E, desculpa, não é palavrão, é uma catástrofe mesmo. Catástrofe nas emoções, catástrofe na saúde, catástrofe em várias áreas de sua vida. Então, ele ficava porque dizia que tinha que pagar aquele preço para receber o valor no final do mês e gerar uma alimentação que muitas das vezes não era a melhor para o filho dele. E aí, a percepção tipo A, ou a percepção tipo B, ela nos direciona que temos dons, temos habilidades, temos capacidades naturais que cada um de nós temos. Infelizmente, essa realidade é a realidade de muitos brasileiros. Infelizmente, muitas pessoas trabalham com o que não gosta, jogam o seu dom para o lado e esquece. Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas das vezes no curso da vida, a dificuldade ela bate. E nós muitas das vezes temos que trabalhar com aquilo que não gostamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Temos que pensar assim, é uma coisa temporária. E logo mais na frente, essa realidade vai mudar. É isso que muitas das vezes a percepção tipo B falta na mente das pessoas. É isso que muitas das vezes falta na vida de algumas pessoas. Não vai faltar mais essa percepção na sua vida, porque você está aprendendo aqui agora. Essa percepção nos refere à habilidade. Você tem habilidade de quê hoje? Você sabe ler? Você sabe digitar? Você sabe cantar? Você sabe jogar bola? Quer dizer, qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Infelizmente as pessoas matam o dom que Deus deu a elas. Você sabe dançar? Todos nós temos um dom. E o meu dom é me comunicar com as pessoas. Estou me comunicando com você. Talvez seja a primeira vez que você me encontra. Se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva no canal. Assine, se inscreva no canal. Ative um íconezinho de inscrito tal. Tem lá todos. Peço que você se inscreva. Porque vai trazer benefício para mim, vai trazer benefício para você também, porque você vai saber dos próximos vídeos, entende? Então, a percepção do tipo B, essa percepção nos remete ao nosso dom, à nossa capacidade natural. Existem alguns rios, e muitas das vezes um rio encontra com outro, e muitas das vezes os rios, os grandes rios, ele começa a desaguar no oceano, no mar. Esse fluxo é uma coisa natural. Ninguém força o rio encontrar com outro rio. Ninguém força o mar encontrar com o rio se encontrar com o mar. Ninguém força. É um fluxo natural. Então nós, seres humanos, temos dons que são coisas naturais na nossa vida. Qual é o nosso papel? É alimentar e fortalecer esse dom. Pesquisa e desenvolvimento. Infelizmente, tem pessoas que não trabalham com o que ama. E isso acaba impedindo ela de pesquisar e se desenvolver em seus dons. Isso quer dizer que, infelizmente, a rotina atropela a massa. Muitas das vezes a rotina ela destrói o seu dom, porque você não pesquisa e nem se desenvolve naquilo que você nasceu para ser. Entende? Você nasceu para ser uma coisa, você nasceu para ser um cantor, você nasceu para ser uma dançarina, você nasceu para ser um levita da casa do Senhor, você nasceu para ser um pastor, você nasceu para ser um advogado, talvez. Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei o que você ama fazer, eu não sei qual é a sua expertise natural, eu não sei. Mas infelizmente, muitas das vezes a rotina do dia a dia atropela isso e você não pesquisa e nem se desenvolve. Muitas das vezes você trabalha em uma coisa que você não gosta e esse trabalho que você não gosta toma o tempo de você pesquisar e se desenvolver. Ou a sua prioridade muitas das vezes não é para o seu dom e muitas das vezes a sua prioridade é para o trabalho que você não gosta.
Cada um de nós temos um aroma suave, que agrada a Deus. O nosso trabalho é aumentar esse aroma para agradar o nosso Criador. Deus, ele deu a cada um de nós um aroma, e esse aroma é o dom. E cada vez que nós, seres humanos, nos desenvolvemos nesse dom que Deus nos deu, nós soltamos um aroma suave que agrada o coração de Deus. Todas as vezes que você pesquisa e se desenvolve, todas as vezes que você cresce, todas as vezes que você amplia em determinadas áreas da sua vida, você agrada ao coração de Deus, porque você está fazendo aquilo que você foi feito para ser. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver de glória em glória. Deus, ele criou cada um de nós para prosperarmos, para governarmos, para dominarmos. Por isso que eu falo muitas das vezes, ciclo da prosperidade. É por isso que eu criei um projeto chamado Metodologia Esfera, aonde eu ensino as pessoas a fazer a leitura dos 7 ciclos da prosperidade. Essa daí é a minha proposta, te ensinar você a dominar essa realidade. Entende? Cada um de nós temos um dom que Deus nos deu. E esse dom, quando é desenvolvido, soltamos um aroma que acaba agradando o coração de nosso Criador. Eu vou contar uma história para você agora. Preste atenção. Um homem tinha um sonho de ser frentista, de colocar combustível nos carros. Ele queria tanto, ele amava, era o sonho da vida dele, era ser frentista. E ele chegou e começou a se desenvolver. Ele começou a pesquisar. Ele pesquisou o posto de gasolina, o posto de combustível Shell. Ele começou a pesquisar o posto de combustível Shell, todas essas marcas. Me fugiu até da mente agora. Vamos lá. Posto de combustível Shell, posto de combustível Grid, todos os tipos de combustível, gasolina, óleo diesel, etanol, todos os tipos de combustível. Ele se pesquisou. E o amor da vida dele era colocar combustível nos carros. Ele começou a se desenvolver, ele começou a estudar, ele começou a ver a diferença dos combustíveis, o efeito dos combustíveis tanto no meio ambiente quanto nos carros. E aí ele começou a se destacar nos postos de combustíveis. Ele começou a se destacar. Ele falou, esse posto de combustível A ficou com nível baixo. Eu vou mudar de nível agora. Vou começar a estudar os combustíveis de avião e de helicóptero. Aí ele já começou a se desenvolver. Qual é o melhor combustível para o avião A? Qual é o melhor combustível para o helicóptero B? E ele começou a se desenvolver, porque o amor da vida dele era colocar combustível nos veículos de transporte. O amor da vida dele foi esse. E ele começou a se destacar nos estudos, ele começou a crescer nos estudos, pum! Ele saiu do posto e foi começar a colocar combustível nos aviões e nos helicópteros. Ele começou aí, quando chegou, começou a crescer, começou a se destacar, e aí viram que ele era bom e que ele amava fazer aquilo. Ele foi promovido na empresa. Ele falou, poxa, aqui está tomando muito meu tempo, eu quero agora simplesmente colocar combustível nos carros de Fórmula 1. É uma boa, porque lá eu vou trabalhar com outras pessoas, com pessoas diferentes, vai ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica ali e tal. E é isso que eu quero. Ele começou a se desenvolver, ele começou a pesquisar, ele começou a ver as corridas, ele começou a ver o desempenho das pessoas que colocavam combustível no carro, das pessoas de Fórmula 1. E o que foi que aconteceu com ele? Pum! Ele bateu lá. Essa história, eu criei essa história, mas ela nos remete a entendermos o dom que Deus nos deu. Muitas pessoas podem dizer que o seu dom é pequeno. Muitas pessoas podem dizer que o seu dom e o que você ama fazer é irrelevante. Mas toda semente é pequena.
entende? E o fluxo natural de uma semente colocada na terra é germinar, criar raízes e crescer, virar uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore maravilhosa. Deus ele me deu essa história. Deus ele fez eu pensar. E muitas das vezes Deus ele me dá cada pensamento que eu vou escrevendo e acaba virando scripts como esse. E eu quero que você entenda essa realidade que muda a vida de nós, seres humanos. Muda, dá um patamar diferenciado. A proposta desse conteúdo é você entender as percepções que quando você aprende alguma coisa, você tem. Aqui foi a percepção tipo A. Nós passamos pela percepção tipo A, passamos pela percepção tipo B. A percepção tipo A quer dizer que você tem que saber o que você quer e você tem que criar mecânicas, criar mecanismo que te ajuda a chegar no seu objetivo. A percepção tipo B quer dizer que você tem um dom e quando você tem uma visão ou um sonho que é da sua escolha e você pega o dom que você tem e desenvolve na visão que você deseja, fica muito mais fácil. Agora nós iremos falar sobre a percepção tipo C. A percepção tipo C, ela é extraordinária. Ela é poderosa. Eu coloquei assim, ó. As pessoas que têm a percepção tipo C se livram das pessoas erradas. Mas de que forma? Para as pessoas erradas, tudo está com problema. E esse tipo de pessoas vive murmurando. A murmuração é o mesmo produto tóxico que Hitler usava para matar as pessoas na câmara de gás. Hitler, o nazista, ele matava judeu, mulheres e negros. Ele matava. Pegava todo mundo, colocava dentro de um caminhão. E aí tem aquela descarga, né? O ônibus, pronto. O ônibus passou aqui agora. Esse ônibus passou aqui agora. E pela descarga, ele solta aquela fumaça preta. O que Hitler fazia? Ele pegava um caminhão, enchia de pessoas, de negros, de judeus, mulheres judias. Ele pegava, enchia e fechava o caminhão. Essa fumaça preta aí, ele pegava um tubo e engatava tudo lá dentro. De forma que quando o motor funcionasse, essa fumaça preta entrava dentro dessas câmaras e matava. Ele começava a rodar com as pessoas, começava a rodar dentro do caminhão e essa fumaça matava as pessoas. Câmara de gás. Então, a murmuração, ela pode ser considerada também como esse produto que ele usava. Por que, Daniel, você está dizendo isso? Porque quando você fica perto de uma pessoa que vive murmurando ou achando tudo ruim, tudo errado, acaba te intoxicando. Você tem uma ideia e algumas pessoas tóxicas na murmuração começam a falar que a sua ideia não vai dar certo. E aí você se enturma muito com essa pessoa. O que vai acontecer? Ela vai matar a sua energia, ela vai matar o seu desempenho, essa pessoa vai matar a sua ideia pelo simples fato da murmuração. A murmuração ela é como se fosse o mesmo produto tóxico que Hitler usava. Então qual é a proposta dessa percepção tipo C? Qual é a proposta? A proposta é você saber fazer a leitura das pessoas que estão para te ajudar e as pessoas que estão para murmurar. Hitler, ele era um homem que se achava superior aos judeus, ele se achava superior o resto do mundo, ele se achava superior. Síndrome de superioridade. E a síndrome de superioridade, ela vem acompanhada da síndrome de inferioridade. Por quê? Porque quando uma pessoa se acha superior à outra, e aí acaba passando por uma situação que ele erra,
ou que ele falha e que outra pessoa vem e se destaca no lugar dele, ele quer matar aquela pessoa. Ele não aceita que aquela pessoa é maior que ela. Ele tem inveja. Síndrome da superioridade e síndrome da inferioridade. Eu coloquei aqui. Hitler vivia assim. Síndrome da inferioridade e superioridade. Mas como se livrar desse mal? É necessário aceitar. É necessário nos aceitar. É necessário aceitar os nossos limites. A nossa limitação. Temos que aceitar as nossas limitações. Deixa eu te contar uma coisa. Deus, ele está rodeado de 24 anciãos. Existem 24 anciões que estão em volta do trono de Deus. E todos os dias, os 24 anciões, eles tiram a coroa de suas cabeças, se prostram ao chão e adoram a Deus. Sabe o que foi que Deus me fez entender? Sabe o que foi que Deus me fez entender? Se você pegar um professor hoje, bem conceituado, de Harvard ou de qualquer outra faculdade, você vai perceber que aquela pessoa, ele tem muito conhecimento. Ele tem um acervo de conhecimento muito aprofundado. Mas são pessoas limitadas. Imagine esses 24 anciões. Se esses professores das universidades extraordinárias de nosso mundo têm informação, imagine esses 24 anciãos diante de Deus. Eles pegam suas coroas, tiram da sua cabeça e colocam ao chão e se prostram diante de Deus. O que foi que Deus me fez entender? Deus me fez entender que os 24 anciãos, eles olham para dentro deles e conseguem identificar a sua limitação. E Deus, ele é ilimitado, mas os 24 anciões, eles são limitados. Olha só. Os gestores, os diretores, os grandes mestres das grandes universidades têm muita informação, são muito inteligentes, têm uma capacidade extraordinária. Imagine esses 24 anciãos. Imagine a capacidade de acervo de informação que esses 24 anciões eles têm. É fora de nossa capacidade humana. O apóstolo Paulo disse que quando ele viu o céu, foi coisas inefáveis, ele não podia explicar. Ele não tinha capacidade cognitiva de explicar tudo o que ele viu. Ele teve um vislumbre do céu. Ele teve um vislumbre do poder de Deus. Ele falou, eu não sei explicar tudo aquilo. Eu só sei dizer que eu sou limitado. Nós, seres humanos, somos limitados. Temos limitações. E os 24 anciões, eles reconhecem que tudo que eles sabem diante de Deus não é nada. Então, Hitler, ele achava-se que era superior a todo mundo. Quando ele perdeu a guerra, ele teve tempo de se matar, ele teve tempo de sumir, ele teve tempo de... Por que, Daniel, você está falando sobre isso? Porque, tipo assim, nós temos que perceber, temos que ter percepção. A percepção de que somos limitados. Nossa limitação é uma bênção. Por quê? Porque podemos nos desenvolver cada vez mais. Podemos crescer cada vez mais. Mas todas as vezes que o círculo de pessoas que está ao seu redor for de pessoas tóxicas, for de pessoas como é que eu posso dizer? Um círculo de pessoas que não soma, só faz murmurar. É como se fosse o mesmo veneno que Hitler usava para matar as pessoas.
Eu quero que você entenda essa realidade. Percepção tipo A, você tem um objetivo. Percepção tipo B, você vai usar o dom que você tem para alcançar o seu objetivo. E percepção tipo C, essa percepção aqui é saber fazer a leitura das pessoas que estão ao seu redor. As suas limitações não podem te parar. As pessoas que vivem ao seu redor não podem te parar. Você tem que se desenvolver para chegar em um patamar maior. E quando você chegar nesse patamar maior, saiba que existe um nível ainda mais, um nível além. É isso, gente. Esse conteúdo eu preparei com muito amor, com muito carinho. Esse conteúdo é rico, riquíssimo. Espero que tenha agregado mais na sua vida e de uma forma muito agradecida. Eu estou aqui por você ter chegado até esse momento. Espero que todas essas percepções façam parte do seu acervo de informação. E esse projeto, ele nasceu para ajudar as pessoas. Asas para voar. Você foi feito para o progresso. Beijo no seu coração. Até os próximos vídeos. Tá bom? Tchau!